Olá pessoal, saudações, aqui com você o professor Elias Santos. Hoje estamos com uma aula de consulta com MySQL e nós hoje estaremos trabalhando com funções dentro do MySQL, funções para soma, para calcular média, max, número maior valor, menor valor, contar, ok? Usando sempre o select, que é o nosso comando de consultas com MySQL. Para nossa ferramenta, para o nosso ajuste de ferramenta, eu vou utilizar um site para fazer o motor do MySQL. É o site skilllightonline.com. A URL do site eu vou colocar na descrição do vídeo. E vou utilizar também um site para a gente trabalhar a parte pedagógica. O ankeydata.com também vou deixar na descrição do vídeo. Ele dá aí as descrições dos comandos, as funções e funcionalidade de cada um deles. Um detalhe interessante, se você tiver o MySQL instalado na máquina por algum servidor, de repente XAMPP Server, o XAMPP, né, VAMP Server ou o XAMPP que o pessoal chama de XAMPP, né? Se você tiver nenhum problema, pode usá-lo normalmente. Caso você não tenha e não queira instalar, você pode usar o skilllightonline.com. Você não precisa instalar nada, ele funciona online. E, inclusive mostrando aqui, ó, ele tem a ferramenta para trabalhar com SQLite, MariaDB, que é o MySQL que nós vamos usar, o ProgSQL. Então, fica à vontade, ok? Vou usar o MariaDB porque eu estou trabalhando direto com o MySQL nele. Show? Deixa eu tirar aqui a minha imagem de toda a tela para a gente poder brincar com ele. Deixa eu botar uma pequenininha aqui. Isso, show, que aí você consegue me ver também. Bom, vou pegar um banco de dados, eu vou criar um banco de dados aqui e preencher, ok? Vou criar duas tabelas e popular essas duas tabelas. O comando também, esse comando MySQL que eu estou utilizando para criar a tabela, e eu estarei está também na descrição do vídeo, tá? Então, ó, só para mostrar aqui para você as duas tabelinhas que eu fiz uma tabela de venda, ok? Botei lá um create table vendas, tem o ID, é um primary key, vai ser autoincremento, integer, a ID da filial, é o mês da venda e o valor da venda. E eu criei a tabela filial, que vai ter ID. Eu não fiz a interligação via comando, mas eu estou considerando chave primária aqui na filial e chave estrangeira aqui em vendas, ok? Para poder pensar nas conexões. Nome da filial, bairro, cidade, a UF da filial e o telefone da filial. E aí eu estou inserindo os dados, né? Eu inseri aqui 6 filiais, lembrando que a chave primária é autoincremente, então eu preencho com 0 e ele vai colocar a nomenclatura, a numeração, desculpa, 1, 2, 3, 4, 5, ele mesmo vai fazer o autoincremento, ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Coloquei 6 registros de filiais e coloquei aqui 18 registros de venda. Olha aqui, a venda ele tem o ID, tá, autoincremento, tem o ID da filial que vai estar de 1 a 6, porque eu só estou trabalhando simulando 6 filiais. Tem os meses janeiro, fevereiro e março e tem os valores aqui, tudo bem? Então vou rodar isso aqui. Só um detalhe importante, antes de rodar no meu caso aqui, quem estiver trabalhando com skilllightonline.com, você tem que primeiro clicar aqui no teu motor e mandar ele conectar. Aí ele vai conectar, agora ele está no motor. Aí eu dou um run, ele vai rodar, criou as duas tabelas que eu mandei criar, filial, tá aqui os campos e vendas, tá aqui os campos. Se eu der um select, para mostrar um select pull, select asterisco from vendas, ele vai mostrar todos os registros de vendas. Olha aí, ó, tudo que a gente inseriu lá. Ele está trabalhando com a ID filial, que vai de 1 a 6, e os 18 registros de venda, ó, a ID venda vai até 18. E se eu der um select asterisco from filial, ele vai mostrar o nome das filiais. São 6 filiais. Estão aqui o nome, o bairro, a cidade, a UF e o telefone. Show de bola! Falta agora a gente trabalhar com o conceito que eu falei com vocês, que é o conceito de funções, né? Soma, média, por aí vai. Então aqui, ó, pegando aqui na nossa parte didática, funções, eu tenho aqui a opção carrega aqui, vamos lá.
Eu tenho aqui as 5 funções que a gente pode trabalhar. AVG, média, count, contar, max, min e soma, sum, né? Ele dá um exemplo para nós aqui, você depois pode dar uma olhadinha, ele tem um exemplo muito show de bola, por isso eu gosto de trabalhar com essa parte didática aqui, você pode depois consultar, porque esse link está disponível aí na descrição. Vamos correr, porque tempo é importante, não é só tempo é dinheiro não, tempo é importante. Então, vamos lá, esse select aqui é o simplesão, mostra todos os campos da minha tabela, ok? Quero trabalhar inicialmente com vendas. O campo, a tabela vendas, eu tenho o valor da venda. Então, se eu quiser mostrar a soma de todas as vendas da minha tabela, vamos colocar aqui um comentário, exibir a soma de todas as vendas da tabela. Se eu quiser fazer isso aqui, eu colocaria a seguinte instrução: select. Qual é o campo de valor, o campo do valor da venda? Já está aqui, ó, valor venda. Select, qual é a função? Função de soma, está aqui, ó, sum. Função de soma, sum. Então, select sum, eu quero somar qual campo? Eu quero somar o campo valor venda. De qual tabela? From vendas. Então, eu quero somar o valor da venda da minha tabela vendas, ok? Se eu der um run, o valor da venda, olha que ele bota aqui, ó, sum de valor venda. Lembre-se que valor venda é um campo decimal, então é um campo numérico também, ok? Ele está somando e exibindo aqui. Então acontece isso, ó, o sum, a soma, o max, o valor máximo de venda foi 18.000, o min, o valor mínimo desse campo, que é 1.000, AVG, a média, ou seja, vai pegar todos, a quantidade, vai somar todos e dividir pela quantidade. Então a média é 9.500. E o count, o que o count faz? Ele conta quantos registros eu tenho. Count, ele vai contar 18. Lembre-se que se eu tenho aqui, ó, no anterior, select artigo from vendas, eu tenho aqui, ó, 18 registros de vendas. Então ele está correto. O único detalhe é que, assim, no caso do count, ele só conta quantos registros tem. Então, eu poderia botar, para ele contar, por exemplo, o campo ID venda, count, e ele ia contar e ia retornar 18 também, porque o count é o único que só conta a quantidade, né, o quantitativo. Se eu somasse, ó, vamos botar, se eu quero somar os ID, mas não tem sentido, ele vai somar 171, 1 mais 2... mais 3, mais 4, vai somando. Mas não tem sentido porque o ID, ele é a chave primária. O campo que faz sentido aqui é o valor. Então, o valor da venda, beleza. Eu estou somando o valor da venda from vendas, ok? Creio que está tranquilo. Agora veja, fica meio sem sentido só esse dado aí, né? Só essa informação. Por exemplo, sum, valor venda. Você vê que tem um título aqui. Eu quero mudar esse título. Eu quero colocar aqui no título total em vendas. Como é que eu faço isso? Antes do from, depois de eu botar o campo que eu quero, eu coloco aqui, ó, entre aspas simples, eu vou botar aqui total. Vou botar valor total em vendas. Vamos fazer isso aqui. Ó. Agora ele já mudou o título, valor total em vendas. Então, quando eu coloco aqui uma informação, né, entre aspas, logo após o campo, ele considera que é o título que eu quero colocar para aquele campo na consulta. Se o meu título não tiver espaço e nem acento, ele pode vir sem aspas. Por exemplo, eu quero botar só valor. Se eu quero botar só valor, não preciso de aspas, porque eu não tenho espaço nem acento. E se eu colocar as aspas, influencia alguma coisa? Não, não influencia nada. Ele funciona normalmente, ok? Vamos melhorar isso aí? Suponha que eu queira exibir o valor das vendas no mês de janeiro. Então, eu tenho, deixa eu botar aqui na consulta anterior, a Select Article from Vendas. Eu tenho aqui janeiro, fevereiro e março. Eu tenho 3 meses. Talvez você pergunte assim, mas como é que você está fazendo essas sessões diferentes, né? Como você faz isso? Aqui, ó,
eu tenho um maisinho no canto direito, quando eu clico ele abre uma nova seção para eu inserir um novo comando. Ok? Posso fazer na seção que eu quero, e aí tem essa opção também. Mas como eu falava, eu quero exibir a soma das vendas, dos valores de venda do mês de janeiro. Então como é que eu faço? Eu vou colocar uma cláusula, where, onde, qual é o campo da venda do mês? Aqui ó, tá a tabela venda, o campo é mês venda. Where mês venda for igual a, eu quero que ele exiba de janeiro. Então agora, se eu fizer isso aqui, ele mostrou o valor das vendas em janeiro. Aí vamos mudar o título. Ó, valor em janeiro de vendas. Total vendas janeiro. Olha aí, ó, total vendas janeiro. Ficou bem melhor a visualização, certo? Correto? Veja como é interessante. Poderia só colocar então, também total, vamos fazer o seguinte. Vamos acrescentar aqui um join entre tabelas. Vamos trabalhar com duas tabelas. Não, desculpa, esquece isso porque eu não estou trabalhando com uma tabela de meses. Tá? Eu botei aqui join, mas com meses eu não estou trabalhando. Mas aí eu tenho filial. Filial dá para trabalhar. Então vamos mudar esse where aqui. Vamos fazer assim. Eu quero mostrar o total de vendas. A gente tem filial, não tem? Eu tenho a tabela filial aqui. Aí eu tenho ID filial e nome filial. Quero mostrar o total de vendas da filial, from vendas, where ID filial seja igual a 1. Eu quero mostrar o total das vendas da filial cujo código é 1. Ó, ele mostrou o total das vendas, cujo código é 1. Vou botar aqui 2, vamos ver se muda. 2, ó, mudou. Ó, filial 3, total de vendas 3, ok. Só que eu só estou vendo o total. Eu quero ver o número da filial. Então eu vou botar aqui ID filial, que é o campo, não é? Das vendas, ó, ID filial é o campo, é um campo íntegro. E o valor da venda daquela filial 3. Vou ligar aqui, ele botou ID filial 3, total de vendas 27 mil. Vamos botar da filial 6, que é a que deve ter mais. Filial 6, 36 mil. Então ele está fazendo aqui o total e mostrando o ID, certo? Maravilha. Vamos fazer agora um join. Eu quero mostrar o nome da filial. Só que, veja bem, o nome da filial está na tabela filial. O nome ele está em outra tabela, está na tabela filial. Como é que eu faço isso aqui? Agora eu faço um join, agora eu junto as tabelas. Então vamos lá. Eu vou colocar o nome, o campo é nome filial. Beleza. Mas aonde está esse campo? Esse campo está na tabela filial. Então filial, ponto nome filial. E o valor venda está na tabela vendas, ponto valor venda. From filial, quais são as tabelas? Filial e vendas, deixa eu colocar embaixo, from, o nome das tabelas, filial e vendas, onde o ID da filial seja igual a 6, and seja igual a 6, tudo bem. O ID da filial de qual tabela? Da tabela vendas, seja igual a 6. E aí eu vou ter que botar um and aqui, e eu tenho que juntar uma tabela com a outra, eu tenho que amarrar. Então, where vendas ponto filial igual a 6 and e vendas.id filial seja igual a filial.id filial. O que está em uma tabela tem que ser igual a outra. Vamos ver o que isso vai dar? Ó, nome filial é a filial 6. É Jardins, o total da venda é 36 mil. Ó que legal. Vamos mudar isso aqui, ó. Vamos botar um título. Vamos botar no título filial. Vamos botar entre aspas, simples, para ficar igual ao total. Nome filial. Filial Jardins, 36 mil. E a filial 5? Filial 5 é a filial Edgar Romero. E a filial 3? Filial 3 é a filial Presidente Vargas. E o total. Ok? Então veja, eu posso usar o SUM, eu posso usar a média, a VG, eu posso usar o MAX,
eu posso usar o min, que é mínimo, e nós podemos aí utilizar também o count, que é para contar. Veja aí, essas funções, né, são as funções do MySQL que podem ser utilizadas dentro das consultas com select. Não se esqueça que a gente também pode mudar o cabeçalho da coluna que está sendo exibida e nós também podemos modificar aqui, ó, trabalhar com mais de uma tabela. Falou? Espero que tenha sido útil para você. Qualquer dúvida, coloca aí na descrição do vídeo. O que quiser acrescentar é sempre útil. Valeu? Um grande abraço, saudações e até a próxima.